Observatório da Imprensa está de volta, tratando do fenômeno do MMA na mídia brasileira e também na mídia dos Estados Unidos, como conta o correspondente da Globo News, Lucas Mendes. A Gracie é a família brasileira mais conhecida nos Estados Unidos. O Vale Tudo hoje é o MMA, Artes Marciais Mistas, e é o quarto esporte mais popular na faixa dos 18 aos 34 anos, logo atrás de futebol, beisebol e basquete. Na faixa acima de 35 anos, a luta não tem público, mas é só uma questão de tempo. Durante anos, as lutas foram banidas da televisão aberta. Eram vistas em poucos bares de alguns estados na TV por assinatura. Hoje, 73 bares exibem as lutas em Nova York pela TV e mais de 100 academias ensinam as artes marciais mistas na cidade. A rede Fox assinou um contrato com a UFC para transmissões de lutas em horário nobre. A decisão de barrar a luta em Nova York é uma briga política com os sindicatos, uma queda de braço que está no último assalto e as artes marciais vão nocautear os adversários. Luciano, antes de chamar o Zé Trajano, queria comentar o seu comentário sobre o suposto erro que teria cometido Trajano quando dirigia lá as emissoras, de proibir a exibição de luta. Eu acho que o jornalista não tem o direito, mas tem o dever de emitir a sua opinião e de exercer um papel. Ele tem responsabilidade, ele é treinado para isso. Para isso tem o diploma, para isso tem a escola de jornalismo, tem o programa Observatório da Imprensa que fiscaliza, que observa e que discute. Em suma, nós temos obrigações e temos responsabilidade. Agora, se ele atendeu ou não os interesses comerciais da empresa, aí... Esse é o ponto. Direito, ele tem pleno direito de ter feito o que fez, só acho que empresarialmente não foi a decisão das melhores, porque eu acho que é um esporte que até independentemente da Globo, tem muita demanda do Brasil, sempre há 15 anos que tem um Ibope altíssimo na TV paga, então é decisão como executivo de TV, o direito ele tem. Então, Zé Trajano, como é que você vê digamos, essas ideias que foram aqui expostas? Olha, eu tenho que rir porque eu me tornei e tenho orgulho de dizer um bom executivo de televisão, ganhei todos os prêmios possíveis e sempre fui muito reconhecido pelos meus companheiros. A decisão não foi uma decisão isolada, foi uma decisão coletiva de quem trabalha comigo. E outra coisa, ainda bem que eu nunca rezei na cartilha da Globo. Como disse o Assaf, não, a gente é obrigado a... Não, nós podemos remar na contramão, nós podemos andar na contramão das histórias, nós temos que criar alternativas de programação, porque todos têm que fazer a mesma coisa. Se um faz uma coisa, eu tenho que fazer outra. No espaço do UFC, do MMA, seja lá o que for, criamos documentários, programas de debate, discussões, viajamos pelo Brasil afora, mostramos esse Brasil e mostramos que é possível fazer jornalismo esportivo sem ficar falando só do treino, do jogador contundido. Para dar um exemplo rápido, nos 40 anos da guerrilha do Araguaia, acabamos de colocar um programa especial no ar, porque da guerrilha fez parte um jogador profissional. Então, ganhamos até o prêmio Vladimir Herzog, foi o único canal de televisão de esportes da história do prêmio Vladimir Herzog a receber um prêmio por contribuição aos direitos humanos. Então, temos uma preocupação muito além de simplesmente exibir luta marcial. Por isso que eu quero deixar bem claro. O UFC entra com uma força econômica muito forte porque ela tem um dono. Tem um americano que é dono, Dana White, que detém os direitos de lutadores, de merchandising, de marketing, e até para você botar um anúncio num short e tal, ele leva algum em cima. Então, é uma imposição goela abaixo para a sociedade brasileira, a imprensa está indo atrás porque gosta do que dá Ibope, como o Assaf falou, esse modismo da Globo, mas eu não comungo disso. Não é porque a Globo deu, é modismo da Globo, está na novela, que eu sou obrigado a gostar ou como profissional seguir. Eu continuo batendo na mesma tecla. Não acho. Acho, se é esporte, vamos considerar que seja dentro da definição, acho um esporte nojento.
Como diria aquele comediante Tião Macalé, nojento. Depois o Assaf Duas entra, mas correções. entra. Eu não sigo a cartilha da Rede Globo porque eu comecei a trabalhar com esse esporte em 96 na mídia impressa e já em 97, 98 eu fui ser produtor e redator de um programa pioneiro do Jorge Guimarães do Sport TV, Passando a Guarda e também Hora da Luta. Ou seja, então, com todo respeito, a Globo é que seguiu o que eu já fazia há mais de uma década. E, em segundo lugar, o Dan White não é o dono do evento. O Dan White é um sócio minoritário com 9%, tem um sheik dos Emirados Árabes, da família real. Mas é um negócio. Os donos são os irmãos Fertitta. Mas, enfim, eu não segui cartilha da Globo, não. Pelo contrário, eu estou nessa muito antes da Globo ter abraçado a causa. Assaf, como é que você vê essa coisa? Porque que realmente tem aí esse elemento trazido com tanta veemência e inteligência pelo Trajano, de que temos que criar alternativas, não é? Não apenas no esporte, mas na dramaturgia. Não, isso é óbvio, isso é óbvio. Mas antes eu queria dizer que, às vezes, a gente é obrigado a seguir, sim, o que a Globo faz, porque a gente é obrigado por quem manda na gente. Se eu fosse o diretor, por exemplo, do Jornal do Brasil, na época em que me obrigavam a publicar o que era notícia da Globo, né? Se eu fosse diretor, talvez eu tivesse a opção de não publicar, né? Mas como empregado, né? É aquela velha história, né? Mas voltando ao MMA... Não, eu acho o seguinte, eu acho que a TV Globo, ela é poderosa. Quanto a isso, a gente não discute. Não, e é competente. Também, claro, claro. E eu acho que ela sempre teve a preocupação de procurar um novo filão que pudesse se tornar, quem sabe, inesgotável, né, para conseguir cada vez mais audiência e, consequentemente, se tornar mais poderosa. Há 40 anos, em 1971, você sabe disso, a TV Globo criou um departamento de pesquisa que era dirigido por, acho que, um amigo seu, o Américo Casa Sanches, o chamado Bruxo, né? O panamenho. Um panamenho, radicado no Brasil, que era especializado nesse tipo de atividade. O que a TV Globo fez? Primeiro, teve a preocupação de conhecer detalhadamente qual era o seu público, né? E depois de tentar adequar a esse seu público que ela passou a conhecer com mais detalhes, né, aquilo que fosse mais interessante para esse público. E ela foi buscar, por exemplo, esse é apenas um exemplo, que pode ser até muito parecido com o do MMA, a Fórmula 1. Pouquíssimas pessoas conheciam a Fórmula 1 no Brasil. Eu sei porque eu tinha... em 1971 eu tinha 16, 17 anos e já era gente grande e posso dizer para todo mundo que o conhecimento de Fórmula 1 no Brasil era muito pequenininho. Era apenas as pessoas que eram apaixonadas por automobilismo. As pessoas que não eram apaixonadas por automobilismo, que tinham conhecimento até médio de automobilismo, não tinham muito conhecimento de Fórmula 1. A TV Globo descobriu que tinha um brasileiro que ganhava na Fórmula 1 e que talvez fosse interessante mostrar isso para o público. Coincidiu que, em 1971, o Emerson Fittipaldi ganhou várias provas, e em 72 ele foi campeão mundial, e em 72, exatamente no ano em que a televisão se tornou colorida no Brasil, ou pelo menos em parte colorida, quando a televisão colorida chega ao Brasil. A Fórmula 1 se tornou, durante muito tempo, um filão inesgotável. Então a TV Globo está sempre procurando aquele filão que seja inesgotável. Eu não estou aqui discutindo se é bom ou se é ruim. Tem muita gente que detesta a Fórmula 1, né? E quanto à natureza do MMA, eu posso dizer que considero esporte porque eu, que sou do futebol, que praticamente vivo disso, acho que o futebol é um esporte muito violento. Eu, por exemplo, não jogo mais, porque tenho medo de sofrer fraturas múltiplas que vão impedir de exercer a minha atividade. Essa é uma outra discussão. Agora, a gente não pode discutir de forma alguma que a TV Globo tem um poder extraordinário. A gente pode seguir outros caminhos, mas nem sempre a gente tem esse direito. Trajano, como é que foi? É importante que o telespectador perceba o problema no seu todo, para ele pensar, né? Nós estamos aqui para ajudar a pensar, não é? A introdução do futebol no Brasil, você conhece essa história, né? Foi toda ela progressiva, foi toda uma construção secular, né? Demorou um século, não é? Quer dizer, e foi criando necessidades e ganhando dimensão e ganhando categorias sociais, né? Saiu da elite e foi baixando até chegar para o povão e se fixar mesmo, e depois voltar de novo para as elites.
como é que você vê, digamos, esse processo de evolução do futebol e essa coisa laboratorial, bolada, para chegar e tomar conta? É muito difícil comparar, porque o futebol, nos primórdios do futebol, já tem muitos anos, o Assaf conhece bem, que é um historiador, com os ingleses vindo ao Brasil e tal. O MMA já faz parte de um mundo globalizado, informatizado, quer dizer, poderoso em termos de informação, da velocidade da internet, do YouTube, que essas lutas aparecem muito, você pode ver na internet muita coisa. Eu quero só colocar uma coisa aqui, que é o seguinte. Quem viria hoje até seria o Felipe Aui, que fez um livro, é um belo repórter. Eu acho até como curiosidade jornalística, você lançar um livro sobre a história da luta livre no Brasil, desde os primórdios lá com a família Gracie e tal, eu acho muito interessante como curiosidade. Gostaria até de ler o livro do Felipe Aui. O início dessa luta livre, dessa agressividade toda, era uma coisa que a gente pode chamar de romântica. Era indo uma academia contra outra, a história dos Gracies e tal, que foi evoluindo, o jiu-jitsu e tal. De repente, a coisa toma um tamanho enorme com essa chegada, vocês acabaram de falar, da Globo. O trabalho que o Luciano e o pessoal fazia na Premier é um trabalho, para quem gosta desse esporte, louvável. Programas especiais, transmissão de muitas lutas. Eu não gosto, mas quem gosta era abastecido por muita informação. Cheguei até a ver alguns programas de entrevistas com o Rickson Gracie, com o Royce Gracie. Eu tenho interesse até na história da família Gracie, aquela relação com o Getúlio, aquela coisa toda. Mas a entrada da Globo modifica todo esse panorama. Porque não é só a transmissão da luta, é o reality show, é a cobertura jornalística, é a presença do MMA na programação da Globo. Não é só o dia da luta. Aliás, curiosamente, o MMA tem um grande ídolo brasileiro, que é o Anderson Silva. E eu acho curioso que a gente precisa de ídolos assim, né? Que houve uma exposição desenfreada do Anderson Silva. Capa de revista, ele gravou jingle, música, comerciais, foi a todos os programas de televisão, de manhã, de tarde, de noite. Só que eu não vejo ele lutar. É um ídolo que não luta desde o ano passado. É curioso isso, tem que manter essa integridade do grande... É claro que o Luciano deve vir com uma explicação técnica, porque a categoria, não sei o quê, mas é quem está de fora. Mas tudo se resume nos dias de hoje, Diniz, a entrada da Globo com essa força poderosa que ela tem. Então, comparar com a chegada no futebol, dos ingleses lá atrás, naquela época, faz tanto tempo, mal tinha jornal impresso, é muito difícil uma comparação. Trajano, Luciano Andrade, eu queria, porque você, além de cobrir o assunto e ser também um teórico do assunto, você é praticante, né? Você pratica... Isso. Eu sou de um tempo em que, digamos, o ideal de lutas, de esportes marciais, era o judô e o jiu-jitsu, que você praticava com kimono. Quer dizer, é toda uma outra filosofia. A violência, o kimono ele faz parte e, ao mesmo tempo, ele atenua toda a coisa da violência. Eu queria que você examinasse o que foi essa... Houve uma febre, inclusive, no Brasil, do jiu-jitsu e do judô, com influência japonesa, até do cinema japonês, que teve vários filmes a respeito, e com esse tipo de violência digamos, misturada, não é? Boxe com luta livre, com não sei o quê, fica uma coisa já, uma violência total. Não é? Eu queria que você comparasse. Agressivo, o MMA com certeza é agressivo, não vou negar que é violento, é um esporte para poucos, mas, por exemplo, o leigo costuma acreditar que o MMA é a luta mais agressiva que existe. Não é a mais agressiva, porque é uma mistura de lutas. Então você tem numa extremidade lutas mais suaves, como o próprio jiu-jitsu, a luta livre esportiva, que é uma espécie de jiu-jitsu sem kimono, e do outro lado, lutas mais agressivas e perigosas, como por exemplo o Karate Kyokushin, o Muay Thai, que para mim é a mais agressiva, e o boxe. Eu gosto de Karate Kyokushin, eu gosto de Muay Thai, pratico Muay Thai, e, por exemplo, isso é que me entristece. Um ídolo brasileiro como Éder Joffre, o Maguila, que é outro cara que eu admiro, inclusive foi citado pelo Anselmo Góes, presumo que o Anselmo goste de boxe, mas o cara que acha que o MMA é mais violento do que o boxe é leigo, nunca praticou. Eu já pratiquei boxe, eu já fui sparring de MMA, pratico Muay Thai. O boxe, admiro muito, fui fã do Tyson, do Roy Jones Jr. nem se fala,
Mas é uma luta mais perigosa. E eu fico triste, o Éder Joffre sendo um ícone de uma luta que sofreu preconceito, tendo preconceito contra o MMA. Vou explicar, por exemplo, a contagem protetora do boxe, na verdade, de protetora não tem nada. Vamos comparar com a luta do Júnior Cigano contra o Caim Velasquez, que a Globo transmitiu ao vivo, e o Cigano ganhou por nocaute técnico. Ele acertou um golpe de boxe, um swing, que é um cruzado aberto, derrubou o adversário, foi para o chão, acertou mais 4 ou 5, o árbitro viu que a luta estava ganha, interferiu, preservou a integridade física do adversário do Cigano, a luta acabou. Se fosse no boxe, o árbitro iria parar, o Caim Velasquez iria ficar de pé, iria ser aberta a contagem. Ia apanhar de novo. Ia voltar para apanhar mais. Ou seja, não tenho nada contra o boxe, sou fã, repito, sou fã do Tyson, fui fã do Tyson, do Roy Jones Jr., mas é mais perigoso, é mais agressivo. Então me entristece o Maguila falando besteira, Éder Joffre falando besteira, não tem conhecimento. Eu já treinei o boxe e sei muito bem que não é. Ou seja, por ser uma mistura, é uma luta agressiva, é uma luta violenta. Mais do que o jiu-jitsu, mais do que o judô, mais do que a luta livre. Porém, menos do que o Muay Thai, que é o boxe holandês, menos do que o boxe, do que o Karate Kyokushin, e boxe chinês e outras modalidades. Ou seja, ele está no meio do caminho, na verdade. Ao contrário do que o leigo acha, não é a mais violenta e nem a mais perigosa. Assaf, tem o nosso, de Aracaju, o nosso telespectador Pedro Paranhos. Ele pergunta, o MMA cresceu na Globo para substituir o fiasco dos pilotos brasileiros na Fórmula 1? Eu não considero que os pilotos brasileiros na Fórmula 1 hoje em dia sejam um fiasco. Se eles fossem um fiasco, eles não estariam na Fórmula 1. Porque não é fácil você chegar na categoria e se manter durante uma opção de tempo, como o Felipe Massa está, por exemplo, como o Rubens Barrichello ficou 20 anos. Né? E mesmo porque, respondendo a pergunta, acho que não é para substituir a Fórmula 1, porque são programas que são exibidos em horários diferentes. Eu não sei se, diante de toda uma regulamentação, vão permitir exibição de MMA, por exemplo, a 1h da tarde, um horário, por exemplo, em que as provas da Fórmula 1 são exibidas. Essa já é uma outra história. Então, eu acho que não tem muito a ver um esporte com o outro. Né? Eu acho que é apenas mais uma busca da TV Globo por algo que possa aumentar a sua audiência. Não estou dizendo manter a audiência, não. Aumentar a sua audiência de uma maneira geral, né? Que é a preocupação eterna dela, e eu acho que, de alguma forma, de toda a mídia, pelo menos a que precisa de se manter, né, no ar. Vamos fazer um intervalo e vamos voltar. Eu queria fazer algumas perguntas sobre por que o tênis não pegou assim. Voltamos já.